Muito bem, nosso convidado de hoje é o vereador pelo PT, Luiz Carlos Suíca. Formado em História pela Universidade Católica de Salvador, começou a atuar no Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública, Asseio, Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas Intermunicipal, o Sindilimp Bahia, ainda em 1992. Na Câmara, Suíca já atuou como ouvidor-geral, presidiu também a Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, também foi membro da Comissão de Reparação da Câmara e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vereador, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Juliana, boa noite, Galvão, boa noite, ouvintes da Salvador FM, e obrigado pelo convite. Vereador, o senhor é um petista raiz, clássico, muitas vezes, inclusive, incompreendido por seu partido. Tem posições que nem sempre agrada seu partido, mas é também muito sincero, né? Não se omite, nem faz firula para ser bem recebido nos lugares. Queria saber como é que o senhor viu essa montagem de secretariado de Jerônimo Rodrigues. Bom, eu gostei do PT Raiz, né? Meu primeiro e único partido. Cheguei no PT com 23 anos de idade, eu já estou quase com 33, né? Tenho 56 anos. Eu aprendi a ser esse homem sincero nas fileiras do partido, antes mesmo do partido estar no poder, do ponto de vista de presidência, governador e tal. Então, minha linha, e quem me deu régua com compasso foi o Sindilimp, né? O Sindicato de Trabalhadores de Limpeza Urbana. E as próprias ruas, né? Porque eu vivi nas ruas também, então. Mas, enfim, eu acho que Jerônimo, como ele disse mesmo na posse, ele não vai se envergonhar de pedir ajuda a Wagner, a Rui e aos partidos que, na verdade, o levaram à vitória ao governo do Estado. Então, a escolha é dele, eu não posso opinar. Mas achei legal a escolha de Bruno Monteiro para a Cultura, a escolha de Ângela Guimarães, achei legal a escolha do secretário de Justiça, Felipe. Você está dando uma cara de novidade, de juventude, né? As outras secretarias foi mais que uma mudança, né? Ou uma permanência. A permanência de Manuel Vitório, o da Secretaria de Administração, pela experiência, pela capacidade também. Mas, assim, se eu pudesse, de forma a opinar, de verdade, o que eu gostei, de verdade, foram esses 3 nomes que aqui eu citei, que dá uma cara realmente de renovação. Vereador, mais uma vez, né, o PT deixou aí sempre para a última hora a escolha de um nome. Dessa vez, mais uma vez, conseguiu, né, quase, bateu ali na trave, mas conseguiu a eleição de Jerônimo Rodrigues, só que mais uma vez deixou sempre para a última hora. A gente está caminhando para 2024 já, né, já comentando pelo menos, e já tem articulações aí nos bastidores para 2024, as eleições municipais. Como é que o PT está se preparando? O senhor acha que esse nome precisa surgir logo, precisa ser trabalhado? Quem são esses nomes que o PT pode apresentar? Olha, o PT é um partido a ser estudado, né? As pessoas precisam compreender como é que o PT se movimenta. Então, assim, não é um PT, não é um partido de donos, não é um partido que tem algumas tendências, tem vários nomes aí. O maior exemplo foi o de Wagner mesmo, depois o de Rui Costa, o de Jerônimo. Isso não foi uma tarefa fácil, o nome de Jerônimo. Tivemos que fazer composição com outros partidos, né? A militância, algumas pessoas não gostaram da composição, da chapa, mas foi o que foi possível, é uma disputa eleitoral. E a gente agora aguarda que a gente consiga fazer um bom governo, né? Um ótimo governo para os baianos. E um exemplo para fora da Bahia também. Então, assim, tem uma tática no partido que não dá para você chegar assim, aí vai ser esse nome. Não é isso. O PT tem algumas ferramentas que a gente precisa ser discutido. PED, que é eleição direta, que foi prorrogado agora, não vai ter eleição direta para nacional e possivelmente para municipal e estadual.
O PT tem as prévias, né? Então não é uma escolha fácil, né? E logicamente que tem outros partidos que estão aí, que nos ajudaram a chegar no governo do estado e que a gente precisa saber se vai continuar. São 2 anos, às vezes as pessoas dizem, 2 anos passa rápido, mas não é assim. Não dá para ser dessa forma. Eu quero e pronto. Porque se for por imposição, acaba que deu aí com... A gente ganhou as eleições do governo do estado, né? As pesquisas não diziam isso, né? O governo do estado acabou ganhando. Então eu acho que precisa consultar a militância. A militância é muito importante no Partido dos Trabalhadores, apesar de as pessoas dizerem que não, que tem uma liderança, mas a militância ela é importante e nós precisamos valorizar isso. Então, não precisa dizer o nome agora, mas a gente precisa construir nomes, não é um nome, mas nomes importantes que possa conduzir talvez a uma disputa na Prefeitura de Salvador que possibilite ganhar as eleições, não só para disputar. Se for para disputar, a gente vai ficar igual Bahia e Vitória, para disputar o Campeonato Brasileiro, para não descer ou subir, ficar ali no meio termo. E eu acho que é um sonho do PT, da direção e da militância petista, governar a cidade. Vereador, a gente viu sair dessa última eleição nomes muito interessantes na urna, como o da socióloga Vilma Reis. Foi muito bem votada, dizem que sem apoio do partido, né? Votada com os votos que ela mesma conseguiu no trabalho dela. No entanto, a gente não vê um aproveitamento de uma mulher negra que poderia ser uma nova liderança, nem por Jerônimo, nem no governo federal. O que é que acontece nesse momento? Mais uma vez eu vou dizer, a gente precisa estudar o Partido dos Trabalhadores, né? E o governo, uma coisa é uma chapa e uma coisa é um nome como o de Jerônimo. Primeira vez um governador não branco está enquanto governador. Essa é a primeira disputa de Vilma. Parabéns, ela tem um trabalho muito bacana e tal. E, logicamente, foi surpreendente, uma surpresa muito boa isso. Isso demonstra que nós temos nomes importantes, eu falei aqui, para fazer determinadas disputas. Uhum. Então, assim, não é um número, de fato, o desempenho nas eleições, nas urnas, que levaria qualquer outra pessoa a assumir um cargo, né, no governo do estado, porque tem outros partidos. Mas assim, a vida, outro dia Jerônimo falou um negócio muito interessante na Câmara de Vereadores. Uma coisa que eu não vou esquecer nunca. É a espera, é o tempo, né? Então assim, eu também já fui bem votado nessa cidade de Salvador, também. Duas disputas, a candidata a deputado estadual, a deputado federal também, já fui suplente de deputado federal. Mas eu acho que tem alguma coisa aí guardada para Vilma, né? Então a espera, a escuta, a espera e o tempo é um momento. E acho que ela deve ser, não é questão de aproveitamento ou ser aproveitada, mas o nome de Vilma foi colocado no tabuleiro também. Agora, vereador, o senhor fala de Jerônimo e eu sinto que o senhor tem um carinho por ele, né? Eu não senti esse carinho exatamente pelo governador Rui Costa. Eu tô errado? Rapaz, eu acho que o governador, eu sempre disse a você que falar de gestor, falar de administração, falar de trabalho, falar do homem político, o Rui Costa, ele não vai se comparar talvez ao Wagner, que também tem muito carinho. Mas nessa vida política da gente, nesse caminho que nós criamos, a gente fica algumas mágoas que a gente vai ao longo do tempo, a vida esquecendo, né? Então existe uma imagem na minha cabeça que para mim foi muito ruim, que as pessoas falam, né? E quando foi a prisão da coordenadora do Sindlimp, Ana Angélica, porque nós estávamos lutando por salário atrasado dos terceirizados, entendeu? Isso é um negócio, é um corte que tá comigo ainda. Mas assim, com Jerônimo não. O Jerônimo é um cara que é de muito tempo, a gente tem uma relação muito antiga. E eu torço muito pro Jerônimo.
é uma figura que me representa de fato. E eu espero que eu não tenha que ter essa mágoa com ele, né? Que ele continue sendo esse cara de escuta, entendendo os problemas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque aí eu não quero mais me decepcionar na política, né? Eu quero continuar fazendo política, porque eu não faço política para mim, eu faço para as pessoas. Porque eu sei de onde eu vim, de onde eu saí, de verdade. Então eu acho que o Partido dos Trabalhadores me deu essa oportunidade, o Sindilip me deu essa oportunidade. Mas assim, só a imagem, a mágoa só é da imagem e não do homem, Rui Costa. Não é o carinho, é a convivência. Outro dia me perguntaram, até eu acho que foi você mesmo, se a gente era amigo. Amigo é aquele que vai na casa do outro, né? Então não tem... Mas eu tenho muito respeito por Costa, certo? Mas se eu puder, ajudei ele nas 2 eleições. Quando ele tinha 5%, foi eu que saí na frente, nós saímos na frente, na primeira, na segunda também, com todos os problemas, porque eu sou um homem de projeto político. Então, Jerônimo talvez tenha um quê a mais, que é esse carinho especial que eu tenho por ele. Já que a gente está falando de Rui Costa, agora ministro, né, chefe da Casa Civil, o senhor acredita que pode se decepcionar com ele como ministro, o trabalho dele em Brasília? Não, eu acho que não. Rui é um homem de trabalho, é um homem competente, é um homem de responsabilidade. Eu acho que tenho certeza que ele vai fazer o melhor. E inclusive acho que deve fazer o melhor também pelo Nordeste, pelo país como um todo. Mas eu não vou me decepcionar ele, como eu já disse, como um trabalhador, como gestor. Eu quero desejar toda a sorte do mundo. E se a gente aqui puder dar qualquer dica, né, então será importante. Então, assim, eu não vou torcer contra a um baiano, a um trabalhador, um sindicalista, ex-sindicalista, mas está no sangue, fez um belo trabalho pelo estado da Bahia. Se não fosse isso também, né? Ele é um homem correria, mesmo às vezes doente, com febre e tal, tava aí correndo. Eu acho que ele tá em um bom lugar. Bom, para você que chegou agora, está conversando com o vereador de Salvador, Luiz Carlos Suíca. Vereador, a Câmara Municipal tá vivendo um momento mais tranquilo agora? Tá, porque estamos de recesso. Estamos de recesso. Eu acho que pacificou. Eu acho que a pergunta é essa, né? Pacificou. Viveu um momento muito de crise. Algumas pessoas pensaram que foi para mandar Geraldo Júnior saiu na chapa como vice, mas isso faz parte da política. E importante que entre mortos e feridos todos se salvaram. E aí entramos em recesso, um momento bom, ver as festas finais de ano. Dia 2 começam os trabalhos de verdade. E aí a gente vai testar, né? A nova mesa diretora, o presidente Carlos Muniz, tem muita experiência enquanto vereador, conhece o regimento interno como ninguém. Então eu acho que a cidade não dá para brigar o legislativo com o executivo, porque se for isso, a gente vai acabar vendo o que nós vimos aí no Brasil por esses dias, né? Então, assim, nós precisamos do legislativo e o executivo também, e a cidade é que ganha. Então, eu acho que precisa ter um legislativo bom. O que eu tenho muita saudade são dos debates políticos, são muito importantes, mesmo perdendo ou ganhando, os debates são muito importantes. E agora que temos TV e rádio, o público pode entender melhor como é que se dá aquela casa e todas as casas legislativas. Pois é. E, vereador, o que você acha dessa possível candidatura de Geraldo Júnior? O senhor é favorável a ele ser candidato a prefeito de Salvador com o apoio do PT? Ou é favorável novamente o PT ter um candidato próprio? Geraldo Júnior ele faz parte agora da base do governador, né? O Partido dos Trabalhadores não vai abrir mão de ter uma candidatura. Como eu já sempre disse aqui, o PT sempre quis governar a cidade de Salvador. Então, Geraldo Júnior também é um nome colocado na disputa. O mais interessante de tudo isso é que a Câmara de Salvador pariu grandes políticos. Precisava dizer isso. Pariu um grande governador,
foi Rui Costa, pariu agora o vice-governador, pariu deputados federais, senadores, né? Então a Câmara de Salvador é uma escola, né, para você escolher quem vai gestar uma cidade, ou gestar um estado, ou ser um senador. Então, é um nome, se esse for o nome do partido de Geraldo, que é o MDB, mas eu entendo que o PT também terá um nome para fazer essa disputa. E na política, ninguém pode dizer o futuro. Ninguém sabe qual será o futuro. De repente, o Lula agora, né, tem 3 ministros do União Brasil. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, né? Então, não sei o que vou dizer. Então, por isso que é muito cedo a gente fazer essa disputa. Mas, Geraldo, eu tenho um carinho muito especial. E Galvão já esteve por lá, sabe do carinho que eu tenho pro Geraldo. É um amigo especial. E eu não falo isso da boca para fora. O cara que me ensinou muito na Câmara de Vereadores. Me ensinou os caminhos das pedras. E se ele for um nome para a cidade de Salvador, a cidade também ganha com isso. Mas lógico que com esse formato de federação, esse formato que tem hoje aí, vai aparecer outros nomes também. O senhor bem lembrou aí da federação. O PT, inclusive, está federado por 4 anos com o PCdoB e PV, né? Então já tem esse arranjo aqui, ficar junto. Vereador. Ainda tem essa questão da federação. Ainda tem essa federação, eu acabei de lembrar. É bom dizer que a gente tem a lógica do mandato do prefeito ou da prefeita, preciso dizer isso, da prefeita, mas também precisa fazer bancada, né? Uhum. O vereador, o vice-governador, né, Geraldo Júnior, está aí como vice, conseguiu colocar um dos seus principais aliados na presidência da Câmara, que é o Muniz. O senhor acha que Geraldo vai continuar exercendo algum tipo de influência no Legislativo, ou o senhor acha que ele se apartou de vez da Câmara e está cuidando da vida dele? Bom, é natural que quando você escolhe um substituto, né? Talvez assim não seja num time de futebol. Eu quero sair, mas bote Galvão. É o técnico que escolhe. Mas quando você escolhe um substituto, você conversa com algumas pessoas, alguns pares. Na política é assim. E Muniz ele não está lá porque Geraldo impôs. Não, foi um nome que nós escolhemos. E é natural também que Geraldo apostando em Muniz, não é que ele vai ter influência, logicamente que o Muniz deve consultar, porque ele já foi presidente na casa, deve consultar, deve conversar. Agora ele não vai ter influência, até porque ele terá uma outra tarefa, né? Inclusive o governador Jerônimo disse isso. A gente vai dividir o estado, nós vamos dividir tarefas. Então ele não vai cuidar da Câmara e da vice-governadoria. Esse papel, se nós escolhemos, se Geraldo colocou lá e nós escolhemos Muniz, é porque Muniz tem essa capacidade. Então ele vai ter que administrar a Câmara e administrar a vida política de 43 vereadores, porque ele também está no contexto. Então é isso. Então somos nós agora que estamos os auxiliares e os parceiros auxiliares de Muniz, deixando claro que Geraldo, logicamente, em qualquer dúvida, como eu, consulto as pessoas que me seguem. Eu não faço nada só da minha cabeça, então deve consultar. Agora o Muniz tem falado muito da questão realmente da independência, né, do Legislativo com o Executivo. Mas o senhor acredita que qual o segmento de Muniz, né? Mais como Geraldo tomou aí nos últimos meses, de uma certa oposição ao governo de Bruno Reis? Ele vai ser mais independente ou ele vai ser mais voltado aí para o aliado, né, ao Executivo Municipal? Bom, eu tive o privilégio de conviver com 3 presidentes. Vou ter agora o privilégio de conviver com o quarto presidente, que é Muniz. Eu vi em determinado momento de que 2 presidentes eram muito ligados ao executivo. Fazia de tudo para passar a pauta do executivo. Paulo e Léo? Paulo Câmara e Léo Prates. Fazia de tudo. Léo conversava mais com a oposição e tal, mas Geraldo foi um presidente que eu posso aqui dizer que eu não quero
Eu espero que os Muniz não me façam sentir saudade de Geraldo. E acho que não. Não vai não, porque Muniz é um cara muito bacana. Mas Geraldo Júnior foi um grande presidente para mim. Não é porque é meu amigo, não. Mas foi um grande presidente. Em um determinado momento, vocês sabem que... Mas nunca atendeu do ponto de vista de imposição melhor. Por exemplo, se nós aprovamos o Estatuto da Igualdade Racial, ele era ainda aliado do governo, ele colocou que se não voltasse o Estatuto da Igualdade Racial, não voltava nada. Então isso pra gente é simbólico e bacana. Então assim, votou com a casa mesmo. E espero que Muniz faça isso. E ouvia também as pessoas, todos, ouvia a oposição. E Muniz inicialmente está fazendo esse trabalho. Espero que continue também. Não dá para ficar brigando o tempo todo com o executivo, né? Não dá. Eu não vejo essas brigas todas, executivo estadual com legislativo estadual. Acho que agora precisa que tenha uma abertura, um diálogo constantemente para que a cidade não seja atrapalhada. O senhor é um vereador de oposição ao governo Bruno, mas eu queria que você fizesse uma avaliação desses 2 anos, né, primeiros aí do governo. O que é que o senhor acha que foi bom, o que é que dá para melhorar? Eu acho que Bruno, não quero fazer nenhum tipo de comparação, mas assim, Lídice da Mata pegou um governo e que, por conta de diversas coisas, inclusive do relacionamento político com o governo estadual da época, ela teve muita dificuldade. Sim. Bruno Reis começou o governo já com problema de pandemia e teve a Câmara de Vereadores e vereadoras ao seu lado para apostar e aprovar tudo que fosse a favor da população. Então, todas as cidades sofreram esse atraso de 2 anos aí. Você sabe que foram 2 anos de pandemia terríveis aí para todo mundo. A todo mundo, e eu quero aqui mandar um abraço para os trabalhadores de limpeza urbana, que também foram uns heróis, o pessoal da saúde e tal. Agora vai começar o governo de Bruno. Então, o senhor acha que esse ano é o primeiro? Como se fosse o primeiro? Para mim é como se fosse o primeiro governo. O primeiro ano de verdade para poder fazer as entregas, teve agora o Réveillon, né, que eu participei, fui lá fiscalizar o trabalho dos trabalhadores de limpeza, fui olhar a festa também, porque não adianta você fazer crítica sem você estar presente. Estava lá, olhei. Então, muito, muito tranquilo. Então, agora vai começar, de verdade, né? Um governo que você vai dizer, fez pela pandemia, ajudou aí, mas teve uma coisa que atrapalhou muito, né? As pessoas não podiam sair, o prefeito não podia sair, mas agora não. Agora sim é a hora de testar o Bruno Reis, mas mesmo assim está fazendo algumas entregas em Salvador, como também o governo do estado, e vai ser uma disputa boa aí nesses 2 anos, viu? Olha, a Casa de Fé, de Axé Fé, tá dizendo aqui no nosso chat, Suíca precisa ser valorizado pelo PT, viu? Seu nome tá aí à disposição também para concorrer à Prefeitura de Salvador? Eu acho que eu sou valorizado pelo PT. Eu já fiz minhas críticas ao Partido dos Trabalhadores e tal, mas agora tem um momento de reflexão. Um homem pobre, que perdeu sua mãe com 2 anos de idade e tal, tinha tudo para não dar certo, né? As pessoas diziam que eu ia morrer com 18 anos, essas coisas todas, e eu sobrevivi. Estou aqui, Sindilimp, o PT, virei vereador, estou no 3º mandato consecutivo, só quem conseguiu isso foi Zezé, Moisés e eu. Então, isso... foi um trabalho individual? Não, é de todo um processo, né? Então, assim, talvez as pessoas queiram que o partido coloque a mão e a gente vire deputado, vire senador, mas a gente precisa entender que o poder foi feito para os brancos. A gente precisa romper a bolha. Ao invés de você olha na bancada, eu só não vou dizer quantos negros nós elegemos. Na verdade, o PT perdeu 4 com essa federação. Nós não elegemos nenhum homem negro, nenhuma mulher negra. Isso não é só no PT, isso é em vários dos partidos. Olívia Santana, a única mulher negra, parece que tem lá na Assembleia. Então, mas a gente precisa fazer essa unidade. Uma cidade como Salvador, que tem
85% dos negros não precisa jogar a culpa só no Partido dos Trabalhadores ou no PCdoB ou em outro partido. Precisa olhar para si e dizer, se nós temos 85% de negros, nós precisamos ter 85% de negros em todos os lugares. Mas isso só é representado nas cadeias, né? Ou nos piores lugares e tal. A cidade precisa dizer isso, porque a culpa não é só do partido, né? Se você olhar para dentro do partido, 85% são de filiados negros. Então, os filiados precisam dizer isso, se precisa a gente ser presidente do partido ou se a gente precisa continuar onde está. Então, não vai jogar culpa. O PT é um conjunto de pessoas. Como o Sindiclimp, os sindicatos, o sindicato é um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. Então, meu nome sempre esteve à disposição, né? Estou aí para que o PT possa dizer o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer. Então, mas os negros e as negras do Partido dos Trabalhadores precisam dizer isso. Vereador, o senhor falou aí que venceu as apostas negativas, né? Que iria morrer jovem e tudo mais. Conte aí um pouco pro nosso ouvinte sua história de vida. O senhor tem quantos irmãos e irmãs? Ele gosta dessa história. Ele gosta dessa história. Ó, eu perdi minha mãe, eu tinha 2 anos de idade, né? Fui criado por minhas irmãs e meu irmão, ainda jovem, menino, garota ainda. Tô com 2 irmãs agora que tem mal de Alzheimer. E depois eu fui criado por uma família, a gente não chamava de adotiva, mas de criação, porque eu ficava liberando, não tinha o que comer e tal, e me tratou com muito carinho. Com 12 anos de idade eu conheci meu pai no Curuzu, por sinal, o primeiro terreno que ele ia ensaiar é de meu pai. O terreno vai ali da entrada do Curuzu até a São Martinho, aí depois foi perdendo e tal. Conheci meu pai e ele já tinha 54 filhos, pô. Então somos 66 irmãos. Calma. Quantos irmãos? Quantos filhos? Não, meu pai teve Seu 54 filhos e filhas. E minha mãe teve 6 comigo. E eu fui de uma família que me adotou com 6. Então, são meus irmãos. Então, são 66. Imagina. Não conheci todos. Seu Vival tá impressionado, né? Seu Vival também é uma família grande assim, né? Mas não foi com uma mulher só não, viu? Ele teve, naquela época, eles eram muito danados. Não, 56 com a mesma não dava mesmo. Ele era muito Danadíssimo. Então, assim, em uma família dessa enorme, né? Eu também fui o primeiro filho a entrar na faculdade. Entendeu? Eu fui o primeiro parlamentar, sacou? E meus irmãos se orgulham muito. Não conheci todos, mas todos que eu conheci me trataram com muito respeito, carinho. E se orgulha dessa figura aqui que eu me tornei, né? Então, aí a minha família da rua, né? Meus amigos, né? Que me ajudam, estão comigo até hoje. Então, assim, a nossa... Não é sorte, né? Foi trabalho. Mas eu vi muitos dos nossos amigos tombarem e eu sobrevivi. Bom, e que história, né? Que história, vereador. Parabéns, viu? Parabéns pela história, pelo trabalho. A gente reconhece o seu trabalho, principalmente como vereador. Então... Vereador que é estourado aqui em Pernambuco, né? Pois é. Porque aqui foi um bairro que, na verdade, me acolheu com quase 5 anos de idade, aqui com todos os meus amigos, nossos projetos sociais, o GAP, o Centro Social Urbano, tal, tá tudo aqui, né? Eu nasci no São Gonçalo do Retiro, inclusive vou amanhã lá no Ilha Chiapofojá, amanhã, onde minha mãe também foi filha de santo de lá. Então, aqui tá a minha vida. Eu viro mesmo, eu digo que só vou para casa, às vezes, dormir. Porque aqui é onde tá a minha vida, eu sei de tudo, conheço todo mundo, ando. Minhas filhas moram aqui em Pernambués, né? Mandar um abraço e um beijo para ela e para minha neta que está nos ouvindo também. Muito bem. Vereador, muito obrigada por sua participação, sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigada, boa sorte aí em mais um ano na Câmara de Vereadores. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e quero que o dono desse ano possa nos proteger e nos guiar para um caminho melhor, para que a gente possa fazer um belo trabalho.
Tá aí, esse é o vereador Luiz Carlos Suíca, do PT, vereador aqui de Salvador. A gente tá terminando o programa, Lê, deixa eu só dar um